Meus irmãos e minhas irmãs, eu os cumprimento com a doce e confortadora paz do Senhor. Amém. Aproveitando a bondade dos irmãos já estarem em pé, eu os convido a abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. E enquanto os irmãos identificam o texto, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de voltar a esta casa pela segunda vez. Eu estive aqui uma vez acompanhando o pastor Rio do Melo, e hoje voltando aqui, tendo a oportunidade, o privilégio de assumir essa sacra tribuna para poder falar das verdades eternas. Louvar a Deus pela recepção e o carinho do pastor Edmundo em nos confiar essa oportunidade, mesmo não nos conhecendo. Trago o abraço do pastor Antônio Marcos, meu pastor da Assembleia de Deus do Campo de Campinas, para o senhor e para toda a igreja aqui presente. Louvar a Deus pela vida do irmão Enes, o irmão Marcelo, que me acompanha. Deus abençoe esses jovens abençoados. Aos meus amigos ali do som, que me ajudaram, Deus abençoe. Precisei deles e eles se dispuseram, O senhor está com 2 bons obreiros aí, viu? Obrigado. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Deus: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com um alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Com a sua Bíblia aberta, pode tomar o seu assento, muito obrigado. Para aguçar um pouco a sua consciência, eu te pergunto: será que nós temos consolado uns aos outros com essas palavras? Será que quando a gente se depara com um irmão enfrentando uma dificuldade, talvez por não ter uma moradia, será que nós o consolamos, o dizendo: você pode não ter uma casa aqui, mas no céu tem um lugar reservado para você? Infelizmente, a verdade é que não. Muitas das vezes o que a gente faz é o incentivar a fazer uma fezinha na Mega Sena. E a verdade é que a volta de Cristo ela tem sido substituída no púlpitos de muitas congregações pela mensagem do carro novo, da casa própria, do flat, do iate de luxo. Mas a mensagem que diz que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza, que Jesus renova e que Jesus um dia voltará para buscar a sua igreja, tem se ausentado do púlpito de muitas congregações. Nós estamos praticamente em desuso nos dias atuais, porém que já obtiveram muito valor na antiguidade. Quando alguém recebia uma carta, estava na frente do envelope o remetente, apontando quem era a pessoa que havia enviado aquela carta. No caso da carta em apreço, para a nossa meditação essa noite, os remetentes são Paulo, Silvânio e Timóteo. Quando a pessoa olhava no verso da carta os remetentes ou o remetente, ela virava o envelope e estava atrás o verso dizendo destinatário. Esta carta ela é destinada à igreja de Jesus Cristo na cidade de Tessalônica, uma cidade em solo europeu. Quando a pessoa que recebia a carta, que ela certificava-se de que aquela carta realmente era para ela, ela se sentia no direito e ela tinha segurança agora de abrir e começar a navegar no conteúdo da carta.
e quando ela abria, estava logo no cabeçalho a data de origem e a cidade. No caso da carta em apreço, para a nossa meditação esta noite, ela foi escrita na Grécia no 51º, 52º século, do 51º, 52º ano do primeiro século, na Grécia. E esta carta, que destinada à Igreja de Jesus Cristo, aos irmãos que estavam na cidade de Tessalônica, Paulo escreve e ele aborda assuntos fundamentais para a sobrevivência da fé cristã. Essa carta ela ocupa a 52ª posição do cânon, ela contém 5 capítulos e 89 versículos. Paulo nessa carta fala sobre honestidade, fala sobre trabalho, sobre paciência, mas no texto exposto para a nossa meditação esta noite, eu vejo Paulo convidando os seus leitores a estarem prontos, preparados para o arrebatamento da igreja. Ele diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, porque se cremos que Jesus morreu e que ele ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-os, pois, isto por nossa palavra? Não, mas pela palavra de Deus, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Irmãos, a palavra grega harpazo, arrebatar, significa tirar com força, raptar com rapidez ou violência. Dada a eminência da volta de Cristo e do arrebatamento da igreja, eu diria que a mensagem do arrebatamento e da volta de Cristo é a mensagem mais necessária para a igreja nesses últimos dias. Nós poderíamos estar falando aqui esta noite sobre cura, não haveria problema algum sobre isso, é bíblica essa mensagem, foi o próprio Jesus que disse: e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não haveria problema algum estar falando aqui esta noite sobre libertação, não é João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não teria vergonha alguma de estar pregando aqui essa noite sobre prosperidade financeira, pois o Salmo 35 diz que Deus ama a prosperidade dos seus servos. Mas nós não podemos nos esquecer do que disse Paulo aos Coríntios no capítulo 15, dizendo que se esperarmos em Cristo só nesta vida aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu vou parafrasear o que Paulo estava querendo dizer. O que Paulo estava querendo dizer é que aquele que entra na igreja a fim de encontrar aqui apenas cura para uma enfermidade, recebendo ou não, dá as costas e nunca mais volta, é um miserável. Aquele que entra às portas da igreja a fim de encontrar aqui apenas libertação, quem sabe, para um vício, e recebendo ou não, dá as costas e nunca mais volta, é um miserável. O que Paulo está dizendo é que aquele que entra na igreja a fim de encontrar aqui apenas bens materiais, prosperidade financeira, e recebendo ou não, dá as costas e nunca mais volta, é um miserável. Mas o que Paulo está querendo dizer é que aquele que entrou aqui a fim de procurar um lugar na presença de Deus, encontrou o verdadeiro tesouro. O arrebatamento da igreja é o assunto mais tratado de toda a Bíblia Sagrada. A Bíblia, essa porção que contém 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, trata de forma direta do arrebatamento da igreja. Faz menção 1.845 vezes sobre a volta de Jesus nas suas duas fases, sendo 1.527 no Antigo Testamento e 318 no Novo Testamento. Toda a estrutura, quer seja doutrinária ou teológica, aponta para a volta de Jesus. Se nós lermos com calma o Antigo Testamento, a conclusão que chegaremos é que Jesus Cristo voltará. Se lermos o Novo Testamento com calma, a conclusão que chegaremos é que Jesus Cristo voltará. Vários fatos ocorridos na igreja neotestamentária apontam para a volta de Jesus. Um exemplo aqui esta noite, a ceia do Senhor. Ele diz: fazei isso até que ele venha.
Vários fatos ocorridos no período do Antigo Testamento apontam para a igreja do céu. Um exemplo aqui, o casamento de Isaac com Rebeca. A cada 25 versículos do Novo Testamento, uma está dizendo que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, para arrebatar a sua igreja. Louvado seja o nome de Jesus. A primeira promessa do arrebatamento da igreja se deu ainda quando Jesus estava subindo para o céu após a sua ascensão. E diz o texto de Atos dos Apóstolos que Jesus ele está subindo e agora 2 varões vestidos de branco se colocam no meio daqueles irmãos e lhe dizem: varões galileus, por que vocês estão olhando como tristes para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo Jesus que um dia voltará para buscar a sua igreja. A última promessa do arrebatamento da igreja está no fechamento do cânon. Apocalipse capítulo 22, versículo 20, o próprio Jesus disse: certamente cedo venho. Ele não disse, provavelmente eu venho. Ele não disse, se tudo der certo eu venho. Ele disse, certamente eu venho. Vocês podem me esperar com toda certeza. Vocês podem aguardar com confiança. Certamente eu vou voltar para buscar a minha igreja. E eu te pergunto esta noite, se essa promessa que é fiel, não muda e não falha, se cumprir hoje, como estaria a sua vida? Como você está esta noite? Pregador, mas você já disse que o arrebatamento da igreja é uma realidade, que ele vai acontecer, mas agora eu fiquei curioso, quando será a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja? Preste atenção, nós devemos crer que Jesus voltará, nós devemos pregar que Jesus voltará, nós devemos esperar, pois Jesus voltará, mas nunca dizer o dia e a hora em que Cristo voltará. Marcos capítulo 13, o próprio Jesus disse: quanto àquele dia, nem mesmo os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. O arrebatamento da igreja é um mistério que a divindade tem guardado para si. 2 coisas que Deus nunca revelará ao homem. Preste bem atenção. Primeiro, o dia em que ele irá morrer. Segundo, o dia em que Cristo voltará. Pregador, por que Jesus não revela nenhuma nem a outra? Conhecendo a impaciência do coração humano, se Deus revelasse esta noite que colheria alguém daqui 10 anos, conhecendo a impaciência do coração humano, Deus sabe que essa pessoa começaria a morrer hoje. Quando ela se levantasse amanhã, ela ia dizer: agora só falta 9 anos, 364 dias. É contagem regressiva. Perceba a aflição daqueles que estão no corredor da morte. Pregador, por que Deus não revela o dia em que Cristo voltará? Preste bem atenção. Deus sabe que tem muita gente que está aqui na igreja e que o aceitou, que se entregou a Ele por amor. Isso cumpre aquilo que disse Paulo aos Romanos: eu estou certo de que nem a morte, nem potestade, nem demônios, nem nada os poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas Deus também sabe que tem muita gente que está aqui dentro da igreja com medo de ir para o inferno. E se Deus revelasse aqui esta noite que daqui a 10 anos Jesus Cristo voltaria para arrebatar a sua igreja, a primeira atitude daqueles que estão aqui com medo de ir para o inferno era dizer: tchau, tchau pastor, bye bye igreja, eu vou curtir. Quando tiver faltando um ano não, é muito. Quando tiver faltando um mês não, uma semana, eu volto. Preste bem atenção, eu repito, não por necessidade de argumentação, mas por necessidade espiritual. Nós devemos crer que Jesus voltará. Devemos pregar
pois Jesus voltará. Devemos esperar, Cristo voltará, mas nunca dizer o dia e a hora em que Cristo voltará. Vários personagens eminentes do passado ousaram marcar dia e hora para a volta de Jesus e passaram vergonha. O tempo não nos permite, nós poderíamos citar tantos aqui como Charles Taze Russell, nós poderíamos citar como Guilherme Miller, William Branner, tantos outros que morreram envergonhados. Vários especialistas em escatologia bíblica trabalhavam com a possibilidade de Jesus Cristo voltar no ano 1999. Pregador, o que os levaria a crer nessa presunção? 1999 de cabeça para baixo é 1 mais 666, o ano do anticristo. Jesus Cristo não voltou. Toda a mídia, quer seja televisiva ou radiofônica, impressa, trabalhava com o seguinte jargão: 99 chegará, mas 2000 não passará. O que os levaria a crer, a pregar essa presunção? A cada 2000 anos após a criação, um grande fato aconteceu. 2000 anos após a criação, o dilúvio. 2000 anos após o dilúvio, Jesus Cristo veio. E assim eles acreditavam: Jesus Cristo não veio. Novamente eu repito, devemos crer, Jesus Cristo vai voltar. Nós devemos pregar, Jesus Cristo vai voltar. Nós devemos esperar, pois Jesus Cristo voltará, mas nunca dizer o dia e a hora em que Cristo voltará. A volta de Jesus Cristo, ela se dará em duas fases. Preste bem atenção, pois isso é muito importante. A volta de Cristo se dará em duas fases. A primeira fase ocorrerá o arrebatamento da igreja, que é o que nós estamos tratando aqui esta noite. Na segunda fase, Jesus Cristo voltará com glória. Na primeira fase, Jesus Cristo ele virá para a igreja. Na segunda fase, Jesus Cristo virá para Israel. Na primeira fase, a igreja ela irá subir como Jesus. Na segunda fase, a igreja irá descer como Jesus. Na primeira fase, Jesus Cristo será imperceptível ao mundo. Diz o texto que ele virá como um ladrão. E aqui eu paro. Quantos de nós que estamos aqui essa noite já fomos, porventura, talvez assaltados? E eu pergunto, quando o ladrão veio te roubar, ele mandou um aviso prévio? Ele te telefonou? Ele te mandou uma mensagem dizendo a que horas e a qual momento viria? Não. Quando o ladrão te roubou, ele pegou lá dentro da sua carteira, da sua bolsa, os seus talões, as suas contas atrasadas, foi até a lotérica, pagou e depois mandou um comprovante? Não. E aqui duas coisas eu aprendo com a figura do ladrão. A primeira é que ele é imprevisível, imperceptível, só quem percebe ele são as suas vítimas, e ele só leva aquilo que tem valor para ele. O que Jesus Cristo está querendo dizer para a sua igreja, usando a figura desse ladrão, é que ele virá em um momento em que o mundo não o esteja esperando, buscar aquilo que ele tem de mais valioso nessa terra, que é essa igreja lavada e remida no seu sangue. Louvado seja o nome de Jesus. Na primeira fase, diz a Bíblia que ele vem como um ladrão, só os salvos o perceberão. Na segunda fase, diz Apocalipse 1:7, que ele vem como as nuvens e todo olho o verá. Na primeira fase, ele não tocará este solo, diz a Bíblia que ele ficará nos ares. Na segunda fase, Zacarias capítulo 14, versículo 4, diz que Jesus Cristo tocará com os seus pés no Monte das Oliveiras. O monte se fenderá ao meio. Uma parte irá para o norte, outra parte irá para o sul. As nações fugirão e dirão: montes caiam sobre nós, pois é chegada a ira do Cordeiro de Deus. Mas eu quero te dizer que neste momento, essa igreja ela não estará mais aqui. Ela já estará como Jesus Cristo na glória. Louvado seja o nome de Jesus.
Pregador, mas diante de tudo isso que você nos falou, eu te pergunto, quais são os propósitos do arrebatamento da igreja? Qual é o propósito de Jesus arrebatar, raptar, como diz a palavra grega harpazo, raptar a sua igreja? O arrebatamento da igreja, ele terá propósito tríplice. E o primeiro propósito do arrebatamento da igreja é livrar a noiva de Cristo da grande tribulação. O primeiro propósito do arrebatamento é livrar a noiva de Cristo, a igreja da grande tribulação. Preste bem atenção, o nosso Deus, ele não pune o justo com o ímpio. Ainda que pensemos que assim, ele não pune. Quando Deus anunciou o dilúvio a Noé, ele lhe disse: eu te dou a oportunidade de fazer uma arca para escape. Quando Deus anunciou a destruição de Sodoma e Gomorra para Ló, ele disse: eu tenho uma terra de escape para vocês. Quando Deus anunciou a destruição de Sodoma e Gomorra para Abraão, ele se colocou na brecha intercedendo: destruirá tu o justo com o ímpio, pai? E ele disse: eu não destruo o justo com o ímpio. E Abraão começa um diálogo com Deus e ele lhe pergunta: e se porventura tiver 50 justos na cidade? Deus diz: eu não destruo por amor aos 50. Se tiver porventura 40, 35, e Deus para fim de conversa diz: Abraão, se tiver 10, eu não destruo por amor aos 10. E nós devemos aprender uma lição. O dilúvio só caiu sobre a terra quando o justo Noé e sua família entraram na arca. Sodoma e Gomorra só foram destruídas quando o justo Ló e sua família entraram em Zoar. As pragas que assolaram o Egito no período do Êxodo não fizeram mal algum ao arraial de Israel. O que o Espírito Santo está querendo dizer à sua igreja esta noite é que as taças contendo o final e amargo cálice da ira de Deus só há de descer sobre essa terra quando a igreja estiver com Jesus Cristo na glória. A grande tribulação, as pragas virão, mas eu quero te dizer que nós não estaremos mais aqui. Nós estaremos assistindo tudo da glória. O primeiro propósito do arrebatamento da igreja é livrar a noiva de Cristo da grande tribulação. Mas o segundo propósito do arrebatamento da igreja é galardoar a igreja de Cristo. Não confunda galardão com recompensa. Galardão, ele não pode ser entregue aqui nessa terra pecaminosa. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não prescrutou a mente humana, é o que Deus tem preparado para aqueles que o servem com fidelidade. Apocalipse capítulo 22, versículo 12, ele diz: eis que eu cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Seja fiel naquilo que você faz. Você não trabalha para esse homem. Você não trabalha para este ministério. Você trabalha para Jesus Cristo de Nazaré. Muitas das vezes a gente percebe na igreja crente querendo empurrar as coisas com a barriga, fazendo de qualquer jeito. Mas nós trabalhamos é para Jesus. A qualquer momento Jesus Cristo voltará e ele diz: o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Nós não estamos falando já de salvação, mas nós estamos falando de galardão. Pois há muitas pessoas que serão frustradas porque prestaram mal trabalhos. Poderiam fazer melhor, poderia fazer com mais excelência, mas deixaram a ganância, deixaram a soberba, deixaram talvez o amor ao dinheiro falar mais alto. Por amor ao dinheiro, há muitas pessoas, há muitos obreiros, há muitos crentes que abandonam o ministério, abandonam a igreja. Não, quando der eu vou, quando der eu faço, quando tiver tempo eu executo. Ei,
seja fiel naquilo que você faz. Faça com excelência o melhor para o Senhor. Trabalhe mais na obra de Deus. Seja fiel à sua liderança. A qualquer momento Jesus Cristo voltará e Ele diz: o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. É pessoal, não é segundo a obra do obreiro, do pastor, do pregador, não é segundo a sua obra. É tempo de rever como estamos trabalhando na obra do Senhor, é tempo de rever aquilo que nós estamos plantando, é tempo de olhar para trás, corrigir as nossas falhas, pois Jesus Cristo voltará e o seu galardão virá com Ele. O primeiro propósito do arrebatamento é livrar a noiva de Cristo da grande tribulação. O segundo é galardoar a igreja. E o terceiro é promover o casamento entre Cristo e a sua igreja. Na atualidade, nós temos um relacionamento de noiva. Hoje nós somos noiva do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a qualquer momento, quando Cristo voltar, nós seremos esposa do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem saiba, eu falei de casamento e você não se alegrou, porque o que te vem à memória, as lembranças, são amargas. Mas esse aqui que faz a promessa é fiel. Nesse aqui você pode confiar. Até o momento ele tem permanecido fiel. Na cultura oriental, era o noivo é quem tomava a atitude, a ação, a decisão de ir até o pai da moça e lhe fazer a petição. Diz a Bíblia que Jesus Cristo já tomou esse cuidado. A petição ele está cravada lá na cruz do Calvário. Quando o moço tomava o cuidado de ir até o pai da moça e pedir-lhe a mão, agora era a responsabilidade do noivo de preparar um lugar para morar com a sua esposa. Diz a Bíblia que Jesus Cristo também já tomou esse cuidado. João capítulo 14, ele disse: crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há 144 mil moradas? Não. Há muitas moradas. Eu estou preparando um lugar para passar de eternidade a eternidade com a minha esposa. Louvado seja o nome de Jesus. A qualquer momento Jesus Cristo virá. E se você não olhar para trás, se você permanecer fiel, se você perseverar até o fim, a qualquer momento você participará de uma grande festa e você tornar-se a esposa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Pregador, mas como se dará o momento, como será o momento da convocação dos santos? Como se dará o momento da convocação para o arrebatamento da igreja a fim de encontrarmos com Jesus? Paulo, no texto que acabamos de ler, do capítulo 4, a partir do versículo 13, de 1 aos Tessalonicenses, ele nos fala que o arrebatamento da igreja, ele se dará em 3 etapas. Pregador, mas eu ouvi a vida toda dizer que o arrebatamento da igreja será num abrir e fechar de olhos. Sim, aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Paulo, ele fala de 3 toques nesse texto que nós acabamos de ler. Paulo, nesse texto, ele fala do som do alarido, ele fala da voz do arcanjo e ele fala da trombeta de Deus. Ao som do alarido, que é o primeiro toque, todos os que morreram em Cristo, desde os dias de Adão, irão ressuscitar em corpos incorruptíveis e glorificados,
a encontrar as suas almas e espíritos que estão com Jesus nos ares. Ao som do segundo toque, que é a voz do arcanjo, nós, os que estivermos vivos, seremos momentaneamente transformados também em corpos incorruptíveis e glorificados, e encontraremos os mortos ressurretos. Ao som do último toque, que é o da trombeta de Deus, que é a shofar, que no Antigo Testamento tinha várias funções, e uma delas era anunciar a guerra. Quando o povo de Israel ouvia o som da shofar, eles deveriam marchar em direção a Canaã. É neste momento que a trombeta de Deus será tocada, nos convocando a marchar em direção a Jerusalém celestial. E diz a Bíblia que assim nós estaremos sempre com o Senhor, sempre com o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. O arrebatamento da igreja é uma realidade. Jesus Cristo virá a qualquer momento. Essa promessa é fiel. Esta promessa, ela não falha. Esta promessa cumprir-se-á, pois é nesta promessa que a igreja está firmada, pois é nessa promessa que a igreja caminha, pois é nessa promessa que esperamos e aguardamos a nossa redenção. Jesus Cristo voltará. Louvado seja o nome de Jesus. Eu gosto muito da colocação do grande professor pastor Domingos Pereira. Ele nos convida a analisar, a pensar no arrebatamento da igreja sobre 4 ângulos diferentes, sobre 4 perspectivas. A pensar no arrebatamento sobre 4 perspectivas diferentes. E uma delas, ele coloca lá dizendo, em seus estudos, que o arrebatamento da igreja será um momento inexplicável, glorioso, de alegria para os que subirem. Imagine, não existirá maior alegria, não existirá maior contentamento você ouvindo o som da trombeta e subindo para encontrar com Jesus nos ares. Mas nem tudo é alegria. Ele também diz que será um momento de dor inexplicável para os crentes que ficarem. Pregador, eu acho que você errou na colocação. Você disse que será um momento de dor para os crentes que ficarem, mas não são os crentes que vão subir? Crentes que fizeram parte da igreja terrestre, mas nunca fizeram parte da igreja celeste. Crente que compra e não paga. Crente que fala emprestado e não devolve. Crente que não respeita a liderança. Crente que não aceita correção, a Bíblia chama de bastardo. Crente pecador. Eu não errei na colocação, não. Crente pecador. Aqui em cima ele é um santarrão e faz descer fogo do céu. Mas lá fora, se não tiver cuidado, santas que aqui adoram e louvam a Deus, mas lá fora não tem nada de cristianismo em sua essência. Eu trabalho com jovens na regional que eu congrego, e eu sei do que eu estou falando. Hoje nós vivemos um período em que as pessoas gostam de movimento, gostam de vir à igreja uma vez por semana, gosta dos louvores, gosta do pregador, gosta do pastor da igreja, dos irmãos. Mas tem muita gente que está aqui motivado, tem muita gente que chega aqui por motivações erradas. Tem muita gente que adentra as portas da igreja com motivações erradas. Tem pessoa que vem aqui porque gosta dos louvores. Tem pessoas que vêm aqui porque até gosta do pastor, de algum membro, de algum obreiro, mas ele não quer viver com Jesus. Ele não quer
dentro de si, viver a essência do cristianismo. Jesus um dia perguntou isso aos seus discípulos. Jesus um dia, preocupado com a opinião que os outros estavam pensando ao seu respeito, disse aos seus discípulos: o que dizem aí ser o Filho do Homem? E os discípulos responderam dizendo: eles dizem que o Senhor é Jeremias, outros que o Senhor é Elias. Na melhor das hipóteses, disseram que Jesus era um dos grandes profetas. Aí Jesus agora ele se dirige para uma pergunta mais pessoal. Ele agora pergunta para os seus discípulos, para os seus aprendizes, dizendo: e para vocês? O que eu sou? O que eu represento? O que é o Filho do Homem para vocês? E Pedro diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz a ele: bem-aventurado és tu, Simão, pois o que te revelou não foi carne nem sangue, mas foi o meu Pai. O que Jesus está dizendo é que tem muita gente que entra aqui na igreja a fim de encontrar na pessoa do Filho de Deus uma cura para uma enfermidade, prosperidade financeira, ajuda para um casamento, solução para algum problema, porque essas pessoas conhecem o Jesus, aquele carpinteiro lá de Nazaré, filho de Maria, que anda, que cura, que prega, mas não conhecem o Cristo, Filho de Deus, aquele que haveria de vir na plenitude dos tempos, o Verbo encarnado, a graça personificada, aquele que pode não nos dar apenas bênçãos materiais, mas pode enriquecer-nos de bênçãos eternas. Que essa noite entendamos que o arrebatamento da igreja serão para crentes que fazem parte de um corpo celeste, que estão ligados em uma videira, enxertados em Cristo, o Filho de Deus. O pastor disse aqui, o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ele disse que será um momento de dor para os crentes que ficarem. Mas ele ainda diz que será um momento de perplexidade para as nações. Enquanto os crentes desviados que conheciam a palavra estarão preocupados com o que vão acontecer, muitos ficarão perplexos. Porque após o arrebatamento da igreja, estalar-se-á um caos sobre essa terra. Quem saiba, uma famosa linha aérea que se desloca de um país para o outro, com quem saiba, mais de 500 tripulantes, de repente, o seu piloto desaparece. E aquele avião desgovernado não chegará normalmente ao solo terrestre. Casais que passarão no final do dia, após as suas jornadas de trabalho no berçário, e ao chegar ali, perceberão que não haverá mais nenhum bebê, pois todos sumiram. Irão dizer que alienígenas nos levaram. Foi Jesus Cristo que voltou e levou a sua igreja, arrebatou o seu povo, cumpriu a sua promessa. Mas ele diz também que após o arrebatamento da igreja, será um momento e um tempo de ação quase que irrestrita do anticristo. Mateus capítulo 24 define a grande tribulação como um tempo, como um período, ao qual nunca houve antes e nunca mais haverá. Ação quase que irrestrita do anticristo. Os que ficarem aqui serão perseguidos pela marca da besta, mas eu quero te encorajar esta noite dizendo que neste momento, essa igreja, esse povo, não estará mais aqui. Nós estaremos nas boldas do Cordeiro.
nós estaremos com Cristo, nós estaremos com Jesus, nós estaremos com o Senhor, nós estaremos com o autor e consumador da nossa fé. Quem sabe eu esteja falando para pessoas que entraram aqui essa noite com frustrações insondáveis na sua alma. Quem sabe eu esteja falando para pessoas que entraram aqui diante dos rótulos, dos estigmas que você adquiriu na caminhada. Quem saiba este momento de pandemia, de dificuldade que chegou a todo o globo terrestre, quem saiba não te beneficiou, quem saiba você está frustrado, abatido, quem sabe eu esteja falando para pessoas que estejam aqui diante de percas irreparáveis, quem sabe eu esteja falando para pessoas que entraram aqui essa noite com a alma dilacerada, quem sabe eu esteja falando para pessoas que entraram aqui e estão dizendo: pregador, só Deus sabe como eu estou aqui. Eu estou aqui essa noite, mas ao sair aquela porta tem um gigante me esperando. Quem sabe eu esteja falando esta noite e pessoas estão vivendo crises existenciais, conjugais, na família. Quem sabe eu esteja falando para a gente que entrou aqui dizendo: pregador, o meu filho não sai das drogas, o meu marido não abandona os vícios, o meu casamento eu não sei mais o que fazer. Quem sabe eu esteja falando para pessoas que perderam, para pessoas que se frustraram, mas eu quero te dizer esta noite, Paulo diz que essa leve, momentânea tribulação que vivemos aqui, não há de se comparar à glória que nos está proposta na eternidade. Eu sinto uma graça do Espírito Santo sobre nós aqui esta noite. Hebreus 10:37 diz que ainda por um pouquinho de tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Preste bem atenção, meu irmão, se você não conseguisse realizar-se por completo nesta vida aqui, fica tranquilo, há um céu de glória que te espera, espera a sua família, espera a sua casa, e você vai para lá, nós iremos para lá. Quem crê nessa promessa? Quem acredita nesta promessa? Você pode levantar as suas duas mãos, adorar a Jesus e dizer a Ele: Espírito Santo, ajude-me, prepare-me para o arrebatamento da igreja, para encontrar com Cristo. Receba renovo do alto, receba a graça de Deus, receba força para prosseguir a caminhada. Está doendo, mas a qualquer momento Jesus voltará. Está difícil, mas a nossa redenção está próxima. O caminho está apertado, mas Ele está vindo aí. Louvado seja o nome de Jesus. Ele virá. Se coloque de pé essa noite, eu quero orar por você. Preste bem atenção. Todos os sinais que precederiam ou que anunciariam a volta de Cristo já se cumpriram. Pregador, qual é o momento que nós estamos vivendo agora? Nós estamos vivendo a expressão que é encontrada em Mateus capítulo 25. E tardando o esposo. Jesus está tardando para que haja conserto. Jesus está tardando para que haja arrependimento verdadeiro. Jesus está tardando para que eu e você olhemos para a lente do retrovisor, olhemos para a nossa caminhada, paremos um pouco e reflitamos como estamos servindo a Deus. Amós disse: prepara-te para encontrar com o Senhor, o teu Deus. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando.
esta é uma verdade que deve estar escancarada diante dos portões da nossa existência. Essa verdade, ela deve estar empregada em nossos corações todos os dias. A gente se alegra por um carro, a gente se alegra por uma casa, a gente se alegra por um bom currículo, a gente se alegra por um certificado, a gente se alegra por status, a gente se alegra por posições. E não que isso seja errado, mas nós devemos nos alegrar ainda mais na esperança que Cristo deu à sua igreja. Eu vou voltar para buscar vocês. O trabalho de vocês não é em vão. Quem sabe eu esteja falando para pessoas que estejam pensando em desistir. Fica firme. Fica firme. Vale a pena ser crente. Vale a pena ser fiel. Vale a pena servir Jesus. Não abandona o barco, não. Esses 15 minutos de prazer é muito pouco. Essa posição é muito pouco. Esse status é muito pouco em vista do céu que te espera. Eu sinto uma graça do Espírito Santo aqui essa noite. É muito pouco para você rejeitar o céu. Abandone hoje essa carga pesada, esse jugo. Jesus está dizendo: vamos trocar. Deixa eu levar o seu, leva o meu. Ele um dia estava diante de uma grande multidão e ele pregava dizendo: vinde a mim, vocês aí que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, rotulados, estigmatizados, e eu ainda dou uma certeza: eu vos aliviarei. Hebreus capítulo 4, a Bíblia diz: acheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça de Deus, a fim de recebermos graça e ajuda em tempo oportuno. O trono da graça de Deus, ele está em nosso favor esta noite. Você pode se achegar não com medo, mas com confiança. E você sabe quando é essa ocasião oportuna que o texto diz? É hoje, é agora, é neste momento. Desprenda-se desse jugo agora. Desprenda-se desse fardo agora. Eu creio que haverá aqui esta noite quebrantamento espiritual. Eu contemplo aqui essa noite Jesus renovando o crente, Jesus consolando o crente. Você pode levantar as suas duas mãos aos céus e por um minuto pedir: Jesus, segura na minha mão. Jesus, segura na minha mão. Ajuda-me a trilhar o caminho da santificação. Ajuda-me a buscar o céu, a olhar para as coisas do alto. Vai recebendo graça de Deus aí. Você que é batizado no Espírito Santo, vai adorando a Jesus em línguas estranhas. Eu vejo Jesus renovando o crente aí essa noite. Já tem gente chorando, já tem crente se derramando na presença de Deus aqui essa noite. Ele está em nosso meio esta noite, e onde Ele está, algo diferente acontece. Eu vejo Jesus tocando em vidas aqui esta noite. Receba a alegria do alto, meu irmão. Receba a alegria do alto, minha irmã. Seja contagiado agora por essa alegria do céu, que vem de Deus, que vem de Jesus. Receba a graça, receba ajuda. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai ficar prostrado nem caído. O nosso alvo é o céu, o nosso alvo é o céu, o nosso alvo é o céu, o nosso alvo é o céu. Oh, aleluia, aleluia. Pai, eis aqui a tua igreja na cidade de Inhumas, no estado de Goiás. Eis aqui o teu povo que te serve fielmente, que te adora verdadeiramente, pois a tua palavra diz que o Senhor procura por tais que assim o adorem. Que o Senhor ache, que o Senhor encontre em nós hoje verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade.
Que haja, Senhor, esta noite em nós arrependimento verdadeiro. Que haja, Senhor, esta noite em nós uma entrega verdadeira. Pai, nós te glorificamos por tudo que o Senhor tem nos concedido. Mas agora, sobretudo, pedimos a Ti que nos dê força para prosseguir nessa caminhada, nessa tão grande caminhada rumo ao céu. Deus, que nada venha desviar, venha tirar o nosso foco, o nosso olhar que está em Ti. Deus, que nós possamos receber do Senhor força esta noite, a fim de vencermos todos os obstáculos, todas as dificuldades, todos os rótulos, todos os estigmas que pairam sobre as nossas vidas. Nós te pedimos ajuda, que o Teu Espírito Santo nos prepare para encontrar com o Senhor nos ares. E nós queremos professar e dizer: nós te aguardamos. Ora vem, Senhor Jesus. A dificuldade pode bater na nossa porta, mas nós estamos te aguardando. O problema pode até chegar diante de nós, mas nós estamos aguardando. E cremos que, tardando o Senhor, a Tua igreja será vitoriosa aqui na terra. O Teu povo receberá milagres. A Tua igreja conquistará, pois a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Nós te adoramos e pedimos: fica conosco. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus.